Querem café? Olá, você que está assistindo, eu sou a Tassi Viabrandi, sou apenas Tassi e hoje vou falar sobre como funciona a criação de personagens para a sua história. Antes de mais nada, é bom você saber quem é a Tassi e o que ela escreve. Bom, eu escrevo há mais ou menos uns 13 anos e eu tenho várias histórias que eu vou deixar aqui na tela e seria importante para você que está recebendo dicas dar uma olhada nas minhas histórias para saber o que eu faço, o que eu sou capaz, porque você precisa saber de quem está vindo essas dicas. Bom, quando eu crio um personagem, a primeira coisa que eu faço é o âmago dele, ou seja, a parte dele que vai ser útil para a história. Por exemplo, eu vou usar o conto A Esperança se Esconde Atrás de um Véu de Mentiras. O link dele vai estar na descrição do vídeo para você dar uma olhada como é o resultado desse planejamento. A ideia desse conto era ter dois predadores, uma inversão de valores entre esses predadores e que o predador maior odeia sua presa, mas no final eu tenho que dar spoiler da história, que no final ele precisasse abrir mão das coisas que ele acredita para encontrar a esperança na forma desta presa dele. Eu espero que tenha dado para entender. Dois caçadores, no final o maior tem que abrir mão das coisas que ele acredita. Tá. Então, qual é o âmago dos meus personagens? Bom, esse caçador acima, ele precisa odiar a sua presa. Ele precisa odiar a sua presa, ter um motivo para caçar a sua presa, um propósito para o que ele faz. Então, esse era o âmago do meu personagem porque era pra isso que eu precisava dele. Eu não poderia fazer um personagem que tem medo da sua presa, porque isso não faria que a história chegasse onde eu queria chegar. Bom, com isso definido, eu crio meu personagem em base em 5 alicerces principais. Eu tenho uma colinha aqui, as coisas não aparecem na tela pra mim. O que são essas 5 coisas? Influências externas, influências internas, valores, propósito e inteligência emocional. Sim. Vamos por partes. A primeira são as influências externas, ou seja, como foi a família dele, como ele cresceu, quem foram os amigos dele, o que ele fez na infância, o que ele gostava de fazer, quem ele queria ser, o que ele gostava de fazer, onde ele cresceu, quem eram os familiares dele. Tinha uma família grande, pequena, cresceu num bairro pobre ou num bairro rico, o que ele teve acesso. Ele estudou numa escola que foi como? Se é que ele estudou, ou ele teve que largar os estudos, ele trabalhou? E se ele trabalhou, como foi esse trabalho? Como foi a relação dele com as pessoas desse trabalho? Como foi a relação dele com a família? A relação com os amigos? Todas essas influências externas, porque todos sabemos que a família influencia muito na pessoa que nós somos, seja de uma forma positiva ou de uma forma negativa. E vocês vão ver, para esse caçador, as influências externas são bem importantes. A segunda coisa que eu planejo são os valores internos dele, ou seja, a personalidade dele. De novo, ele era uma pessoa introvertida ou extrovertida? Ele era corajoso? Do que ele gostava? O que ele queria ser quando crescesse? Era uma pessoa amigável? Ele era uma pessoa mais fechada? Tudo isso é o interno dele. A terceira coisa são os valores éticos e morais. Pelo menos pra mim é muito importante. Na verdade, talvez seja a primeira coisa que eu penso dos meus personagens. Aliás, não precisa ser na ordem que eu vou dizer. Pra mim, são muito importantes os valores. E planejando esse vídeo, eu percebi que os meus personagens têm valores morais muito fortes. Sempre vai ter um ponto em que ele vai bater o pé e ele vai dizer: isso eu não faço, daqui eu não passo, me recuso, não vou, isso é contra os meus princípios. Então, eu acho isso uma das coisas mais importantes e que não é tão desenvolvido em várias histórias que eu vejo por aí. Quais são os valores éticos e morais desse caçador? Por exemplo, bom, nós sabemos que ele mata. Então, pra ele, matar é um ato aceitável. Mas matar as criaturas que ele caça é diferente de um ser humano. Então, ele seria capaz de matar um ser humano? E quando ele mata a sua presa, ele seria capaz de matar a presa quando ela está em defesa? Por que ele acha justificável matar? Ele acha que todas essas criaturas merecem morrer ou apenas aquelas que tiraram alguma vida ou fizeram algo de ruim? Isso é bem importante porque demonstra muito de quem ele é. A quarta coisa é o propósito dele, ou seja, qual é o propósito dele na vida? Ele quer ser caçador pelo resto da vida? Por que ele é caçador então? Isso é o suficiente pra ele? Isso é um objetivo pra ele? Ou isso é um hobby? Ou isso é quando ele tem tempo? Por que ele faz isso? Esse é o propósito dele. Isso é o que move uma pessoa, independente de ser um personagem ou não. O que ela quer da vida, mesmo que seja quer ser feliz. Isso já é um propósito. Mas será que esse caçador, o propósito dele é ser feliz? Ou é exterminar todas as criaturas? E se é exterminar, por que ele quer exterminar essas criaturas? O que há de tão forte, uma motivação tão forte nele para que faça ele se sinta assim? E o quinto também é bem importante. Para mim, os meus favoritos, valores éticos e morais, influências externas e o quinto, que é a inteligência emocional. Como assim? O que é a inteligência emocional? Inteligência emocional é exatamente o desenvolvimento emocional dele. Ou seja, esse caçador, ele tem algum trauma?
Ele tem feridas emocionais que marcaram ele? Claro, todo mundo tem. Mas isso aí é um trauma? Ele conseguiu superar ou isso tá nele até hoje? Isso assusta ele ou motiva ele? Como ele lida com esses traumas? E qual é o tamanho desse trauma? Ele já tentou lidar antes? Já aconteceu alguma coisa nesse sentido? Como ele se relaciona com as pessoas? Porque para ter um trauma, ele é causado uma relação humana, seja ela de família, de amizade, de relacionamento. Então, como ele lida com as pessoas tendo esse trauma? Será que faz dele mais retraído? Ou faz dele uma pessoa que quer ajudar os outros para compensar? Bom, quais são as influências externas dele? Quando lerem a história, vocês vão ver que era muito importante para esse caçador a família dele. E tem toda uma influência dessas criaturas na família dele, uma situação com a mãe dele, que inclusive motivou ele. Vão perceber também que tem todo um desenvolvimento de como essa informação é revelada na história. E isso faz parte da construção desses 5 pilares do nosso outro personagem, que faz parte dessa história junto com o caçador. O segundo caçador, a criatura. Influências internas desse caçador. Quem ele queria ser? Como é a personalidade dele? Bom, com certeza ele é uma pessoa corajosa, para ter enfrentado o medo. É importante dizer que uma pessoa corajosa não é aquela que não tem medo, mas aquela que enfrenta o seu medo. Esse caçador com certeza é corajoso, teve que ser por conta da situação que ele passou na infância, que foi uma influência externa. Dá pra ver que ele é uma pessoa que consegue segurar uma barra. Os valores éticos e morais dele já falamos um pouco, que é como ele encara a questão do assassinato, por exemplo. Não, ele jamais mataria um ser humano. Sim, ele acha que todas as criaturas têm que morrer porque todas elas são corrompidas. Outro valor dele, que tá bem explícito na história, é que ele é contra receber a ajuda de uma criatura, é contra os princípios morais dele. E essa dinâmica dos valores dele é bem relevante pro fato de que essa criatura, essa presa dele, na história é um meio termo que faz com que ele tenha que rever esses valores. Ou seja, não é bem a criatura monstruosa que ele caça, mas não é também humano. Então, onde ele encaixa essa presa dele? Ele vai matar? Ele acha justo matar? O que ele pensa dessa criatura? Quarto, o propósito dele. Bom, ele é um caçador, então esse é o maior propósito dele. Outro valor dele é que ele viu a criatura e não conseguiu ignorar ela e deixar ela solta. Então, mesmo não tendo os recursos, ele foi atrás de caçar essa criatura. Ele é um caçador. E sim, é isso que ele faz na maior parte do tempo, é isso que ele quer fazer. E pra ele, o sentido da vida dele é fazer com que outras pessoas não passem pelo que ele passou. E quinto, qual é a inteligência emocional desse caçador? Então, ele é bem teimoso, e por ele ter esses valores dele, morais, bem fortes, falta uma certa maturidade dele para conseguir lidar com o fato de ter os seus ideais questionados. Tem uma cena na história onde ele começa uma briga completamente emocional e descontrolada, ou seja, a maturidade emocional dele não é o suficiente para que ele consiga se controlar, onde ele começa a dar uma surtada porque os valores dele estão sendo postos em jogo. Então, ele não tem essa inteligência emocional. Ele tem para lidar com a situação até um certo ponto e depois ele não tem mais. Ele tem essas feridas que influenciam nas atitudes dele. Ele é emocional. Ele age por impulso, e não só por causa dessa briga que tem no final, mas também ele age por impulso quando ele tem a oportunidade de atirar na criatura. Ele age por impulso ali, ele não pensa. A forma como ele resolveu lidar com essa influência externa, que foi a situação com a mãe dele, também diz muito sobre a inteligência dele. É claro que ele não superou isso, tanto é que ele está caçando essas criaturas até hoje. Talvez possamos dizer que ele está em uma situação de sublimação de lidar com o que aconteceu com a mãe. Tanto que ele transformou isso, esse trauma dele, em algo que seja benéfico para as outras pessoas, na ideia dele. Claro, o exemplo usando é de um conto. Então, quando o desenvolvimento, uma história mais longa, vou planejar mais ainda esses 5 pilares, pois são mais coisas que aparecem na história. Sabendo isso, vocês já podem começar a planejar os seus personagens. No próximo vídeo, pretendo falar um pouco sobre cenários, construção de cenários, de ambientes e como fazer para que ele interaja e seja relevante para a história. Então eu espero que vocês assistam o vídeo também. Não esqueçam de apoiar o meu trabalho, as minhas histórias, os vídeos, se inscrever no canal, deixar o seu comentário e obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima!